Prezados compatriotas, é uma honra e não é um prazer falar aqui do tema que vamos tratar aqui hoje, que é o Great Reset, né, o grande reinício em português, e o novo normal, que eu prefiro chamar de novo normaltus, pelo maior realismo do termo novo normal em relação a novo normal, ou então novo anormal. Né? O UOL hoje em dia é o identitarismo puro. Sim, identitarismo puro mesmo. Né? Porque o identitarismo é a agenda do setor financeiro para provocar divisões na sociedade e até mesmo para provocar conflitos sociais que antes inexistiam. Né? O UOL chegou a colocar em evidência, chegou a colocar na capa, né, em relação lá do cara lá no Rio Grande do Sul que foi morto pelos seguranças, né? O UOL chegou a colocar no dia seguinte: por que o Brasil não está em chamas? Né? Ou seja, por que o Brasil não entrou em guerra civil por conta da morte de um meliante lá? O tal do João Alberto era um meliante. O João Alberto não era flor que se cheirasse. Não estou dizendo que ele tinha que morrer. Mas ele provocou segurança. Ele agrediu a Caixa, agrediu os seguranças e tomou tanta porrada que acabou morrendo. Né? O cara acabou buscando isso. Né? Não estou justificando, mas ele buscou. Né? É um meliante, para falar e para dizer a verdade, é menos um. Né? Menos um merda no mundo. Né? E aí o UOL queria que se deflagrasse uma guerra civil por conta da morte do merda. A pretexto de uma causa identitária. Né? Até a morte dele não foi por racismo, a morte dele foi porque ele agrediu a Caixa, agrediu segurança. Né? Ele comprou uma briga ali e acabou acontecendo uma fatalidade, claro. Se você arruma uma briga com segurança, você pode morrer, claro. Então, e aí o UOL queria deflagrar uma guerra civil no Brasil por conta daquilo, ou seja, isso mostra como o identitarismo é um fator de desagregação social, de provocação de conflitos sociais. Aliás, é por conta de questões identitárias que a Etiópia está em guerra civil agora. É identitarismo étnico lá que jogou a Etiópia numa guerra civil. Identitarismos étnicos que jogaram Ruanda numa guerra civil. Só que um dos paladinos da Guerra Civil lá, um dos protagonistas da Guerra Civil lá, hoje, como a gente viu, é presidente de Ruanda e escolhido pelo Fórum Econômico Mundial para ser um dos representantes do Great Reset, para a gente ver que coisa boa que é tudo isso aí. Né? Então, a gente está vendo aí que o Great Reset tem um projeto, inclusive, de reset no sistema escolar para impor o ensino à distância ou ainda o não ensino, né? Porque na prática o ensino à distância vai ser um não ensino para grande parte da população, só uma pequena parte que ainda vai ter a esperança de arrumar algum emprego remoto que vai estudar no EAD, no ensino à distância. E as universidades estão nesse esquema. Aí, né? E como eu demonstrei ali, o MEC quer manter as universidades em EAD para sempre. Né? As universidades também querem ficar em ensino à distância para sempre. O Fórum Econômico Mundial quer também a mesma coisa. Então, existe um consenso aí para destruir o ensino presencial, destruir a vida acadêmica, destruir a vida universitária. Porque, é claro, num país que vai ser resetado, não precisa mais de universidade. Universidade é para produzir conhecimento, produzir tecnologia. Um país que vai ser mera reserva de matéria-prima não precisa de conhecimento, de tecnologia, não precisa de estudo. Né? Precisa apenas de lavagem cerebral, e isso não vai faltar aqui. Precisa de manipulação, e isso não vai faltar. Né? Precisa de miséria e renda básica, e isso não vai faltar. Vai faltar emprego, vai faltar universidade, vai faltar desenvolvimento, vai faltar conhecimento, vai faltar progresso, vai faltar estudo, vai faltar isso tudo. Só não vai faltar exploração, miséria, degradação, violência, drogas. Isso é que não vai faltar. Né? O resto vai tudo faltar. Né? Esse é o Great Reset. Né? Mas aí, prosseguindo aqui. Isso aqui também.
Isso aqui é um documento do Banco Mundial de 25 de março de 2020. Políticas educacionais na pandemia do Covid-19. O que o Brasil pode aprender com o resto do mundo? Aí a gente vai aqui para o final. Né? Aqui. Políticas educacionais pós-pandemia. Ou seja, o documento do Banco Mundial já está falando do pós-pandemia no 25 de março. Né? Então, aqui. Aí fala que estabelecer estratégias para a reabertura das escolas, tudo mais aqui. Em termos pedagógicos, é crucial avaliar quais práticas do ensino à distância podem ser mantidas se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia. Ou seja, o Banco Mundial já está determinando que mesmo depois da pandemia, né, várias atividades devem ser mantidas no ensino à distância, se aproveitando dessa estrutura que foi colocada em funcionamento durante a pandemia. Ou seja, o ensino à distância não é uma medida temporária, é uma medida duradoura, né, para acompanhar essa destruição do mundo do trabalho que o Great Reset quer fazer. A destruição do mundo do trabalho vai acompanhar a destruição da educação. Então, da mesma forma que não haverá mais trabalho presencial, não haverá mais educação presencial. E o Banco Mundial determina que as práticas do ensino à distância sejam mantidas. Esse documento é de 25 de março de 2020. E aí vocês lembrem, né, que o Weintraub, que foi ministro da Educação do Bolsonaro, a última medida, uma das últimas medidas que ele tomou enquanto ministro foi a autorização do prolongamento do ensino à distância, até mesmo para depois da pandemia. Né? E o Weintraub, significativamente, foi eleito e reeleito diretor do Banco Mundial, como todos já sabemos. Né? Ou seja, o Weintraub foi premiado com a eleição e a reeleição para diretor do Banco Mundial por ter colocado em prática uma decisão defendida pelo Banco Mundial de disseminação do ensino à distância. Né? Ou seja, a esquerda, quando diz que vai combater o Bolsonaro, dizendo para todo mundo ficar em casa, para as escolas, para as universidades não abrirem, na verdade ela está fazendo o que o Bolsonaro quer. Porque tanto a esquerda quanto o Bolsonaro são agentes do Great Reset no Brasil. Né? Ou seja, são os agentes políticos que operacionalizam esse desmonte, essa destruição que o Great Reset promove. Né? Ou seja, então não existe uma oposição entre esquerda e Bolsonaro, entre bolsonaristas e anti-bolsonaristas. Né? Tá todo mundo no mesmo barco, está todo mundo jogando no mesmo time. Né? E esse time quer fazer o gol de acabar com as escolas, acabar com as universidades, colocar tudo online. Né? Ou seja, fundamental nesse momento, aqui, como a Luísa Nóbrega bem lembra, o ensino à distância já se vinha implantando antes da pandemia. É verdade. Né? Ou seja, só que o ensino à distância já vinha se implantando antes, mas precisava de um fato mais drástico para que fosse universalizado. Porque até então muita gente resistia. Qual era o motivo para acabar com as aulas presenciais e colocar o ensino à distância? Então a pandemia ofereceu esse pretexto. Né? Ou seja, mais uma vez, a pandemia não foi uma questão de saúde pública, foi uma questão de remodelação na organização da sociedade nas suas múltiplas dimensões, inclusive na dimensão escolar educacional. E é claro que isso acarretará num prejuízo gigantesco para a formação dos alunos. Né? Mas, num país que será completamente devastado, né, como o Brasil e tantos outros, não será mais necessário ensino presencial, não será mais necessária essa interação face a face, essa sociabilização que é tão fundamental para a formação escolar. Porque a escola não era só um ambiente de transmissão de conteúdo. Transmissão de conteúdo era apenas um dos aspectos da vida escolar.
e um aspecto até minoritário, né? Porque a maior parte da vida escolar girava justamente nessa sociabilidade, né? Da pessoa sociabilizar com os outros e aprender as suas obrigações, as suas possibilidades, aprender quais os seus limites e o que ela poderia fazer. Ou seja, a pessoa, nessa vida social que a escola proporcionava, as pessoas, as crianças, os jovens aprendiam a se formar como cidadãos, aprendiam a se formar como gente. E agora tudo isso será perdido, né? A única sociabilização permitida será a sociabilização por meio das plataformas digitais, que, em vez de serem mais uma possibilidade, eu não sou contra as plataformas digitais. Pelo contrário, aliás, a gente está conversando aqui por uma plataforma digital. Eu não sou contra, né? Mas uma coisa é ela ser mais um instrumento, e outra coisa é ela ser a única forma de interação entre as pessoas. E o que os donos do poder querem enquadrar toda a sociabilidade nessa plataforma digital, ou seja, enquadrar toda a sociabilidade numa corporação controlada por eles e para atender aos desígnios de lucro e de poder deles. Ou seja, o que eles querem é privatizar a sociabilidade. Eles querem que a sociabilidade seja toda controlada por esses grupos tecnológicos, por essas plataformas digitais, né? E com isso ocorre a privatização da educação também, né? Porque uma educação que ocorre estritamente por meio de plataforma digital não é educação de verdade. Educação precisa do contato face a face, precisa dessa interação física entre as pessoas. Isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. E é isso que está sendo destruído agora, né? Isso acarretará um prejuízo imenso, prejuízo do ponto de vista cognitivo, prejuízo cultural, prejuízo moral, mas é uma sociedade danificada em todos os aspectos que os donos do mundo querem, porque uma sociedade que seja precária do ponto de vista cognitivo, moral, social, é uma sociedade mais facilmente controlada, é uma sociedade que mais facilmente obedece ao massacre que eles estão promovendo, né? Isso é o império, isso é o controle total, né? Controle total que serve não à maioria, né? Mas controle total que serve para uma plutocracia exercer o poder de uma forma cada vez mais arbitrária, de uma forma cada vez mais assimétrica, de uma forma cada vez mais expoliativa e negadora dos direitos básicos da maioria, negadora da cidadania, negadora de todo o progresso que já foi construído e que nós esperávamos que fosse mantido, mas que, a continuar essa tendência, não será, né? É claro que tudo isso poderá ser revertido depois e a gente construir um futuro melhor, mas para isso a gente precisa identificar o que o inimigo quer, né? E saber como atuar na frente contrária, né? Então, daí a importância dessa conversa aqui hoje. E aí, já para encaminhar para o final aqui da coisa, né, da nossa conversa, né, mais um aspecto aqui, mais um aspecto do Great Reset, né? É que good grub, boa comida, né? Por que nós deveremos comer insetos em breve? Aqui, ó, Fórum Econômico Mundial, isso aqui. Fórum Econômico Mundial, a matéria aqui. Boa comida. Por que deveremos comer insetos em breve? Matéria de 16 de julho de 2018. Ou seja, faz pouco tempo, né? Encontrar o besouro na sua comida pode ser um momento de horror que acaba com o humor e o apetite, né? De uma vez só, né? Mas, de acordo com Meticulous Research, pesquisa meticulosa, que esteve destrinchando os números, né? E nós estaremos voluntariamente comendo insetos. Aqui, will soon be voluntarily crunching insects, né? Ou seja, nós estaremos mastigando, comendo, ingerindo insetos em breve, né? Aqui, The Marketing Research Company prediz que o mercado global, né, para esses
insetos comestíveis poderia crescer em 1,18 bilhões para 2023. Quase o triplo do nível atual, ou seja, em 2018, né, já havia um mercado milionário de insetos, de alimentação à base de insetos. E até 2023 isso ia triplicar. Ora, e com que base isso ia triplicar? Com base na pandemia, nessa modificação de hábitos induzida pelas grandes corporações financeiras, para reduzir o padrão de vida e reduzir o padrão alimentar das pessoas. Tem até essa matéria aqui do Fórum Econômico Mundial justamente para convencer que as pessoas que comer inseto vai ser bom. Aqui, tem até um quadro comparativo. Isso aqui é bizarro, é surreal isso aqui. Comparando os efeitos ambientais de cada espécie. Então, aqui é gases de estufa lançados por peso, peso da carne. Aqui, ou seja, convencendo as pessoas de que comer inseto vai ser bom para combater o aquecimento global. Sendo que é sabido que os insetos quase não têm proteínas, quase não têm nutrientes. Os insetos são paupérrimos em nutrientes. Ou seja, uma população menos nutrida, uma população com uma alimentação degradada, será uma população mais precarizada do seu ponto de vista físico, mental, social, enfim, de todos os seus pontos de vista. Será uma sociedade mais degradada, mais rebaixada, serão pessoas mais rebaixadas. Pessoas que comem insetos serão pessoas mais rebaixadas do ponto de vista corpóreo, da sua saúde. E é isso que o Fórum Econômico Mundial quer, que as pessoas comam insetos, que as pessoas deixem de comer uma boa carne de vaca, uma boa carne de porco, uma boa carne de frango, de galinha, e passem a comer insetos. Aqui, um gafanhotinho aqui. Isso aqui não é comida, Mas o Fórum Econômico Mundial quer que a gente coma isso, Ou seja, isso é malthusianismo na veia, Isso é controle populacional, tentativa de redução populacional pelo rebaixamento do padrão de vida das pessoas, pelo rebaixamento do padrão alimentar, tornando as pessoas menos nutridas e, portanto, mais incapazes de fazer qualquer coisa. Isso não é teoria da conspiração, isso é o Fórum Econômico Mundial dizendo que nós temos que estar comendo insetos em breve. Ou seja, quem acha que o Great Reset é algo puramente econômico ainda não está entendendo a coisa. A economia é uma das dimensões, mas o objetivo é rebaixar o padrão de vida das pessoas em todos os aspectos, no aspecto educacional, no aspecto do trabalho e até no aspecto da alimentação, já que a alimentação sempre foi uma questão política, sempre houve questões de poder envolvidas na forma como as pessoas se alimentam. E os donos do poder, os donos do mundo, querem que a massa coma insetos para só eles comerem carne, para só eles comerem frutas, vegetais de boa qualidade. Então, aqui, como o Sebastião Oliveira está falando, comida boa só para quem pode pagar. Os pobres comam insetos. Exatamente isso. E mais ainda, os insetos serão caros também. Quem acha que inseto vai ser baratinho, não vai ser, não. Vai ser baratinha. Inseto não vai ser barato, vai ser barata. As pessoas não vão comer barata. Mas até mesmo barata não vai ser barato. Porque eles vão especular. Os capitalistas que estão trabalhando com isso, com essa alimentação na base de inseto, eles vão especular com os insetos de forma que o inseto vai custar hoje o que a carne custa, o que a carne de boi custa. E a carne de boi vai custar tão cara, mas tão cara, que só vai ficar mesmo aí pro Jorge Lema, pro Bill Gates, pro Rothschild. Esses não vão deixar de comer carne. Vocês acham que o príncipe Charles vai deixar de comer carne? Que o príncipe Charles vai deixar de comer frutas, legumes, verduras? Fresco não vai. Mas só ele e a turma dele é que vai comer comida boa, comida de qualidade. O resto, se quiser comer alguma coisa, vai ter que comer inseto, farinha de inseto,
O Dória, com certeza, vai colocar farinha de inseto na merenda escolar. Né? Isso faz parte do Great Reset. Né? Isso faz parte do projeto de destruição das sociedades e de aumento, ampliação das desigualdades que serão consequência disso. Né? É aqui. Mais uma do Sebastião Oliveira. Tem bife de cocô, Felipe. Vão promover isso também. Com certeza vão promover. E o Luciano Huck vai fazer propaganda disso no caldeirão do Huck. E um monte de gente, principalmente da classe média lacradora e descolada, vai aceitar isso numa boa. Como está aceitando comer inseto. Os lacradores estão adorando essa ideia de comer inseto. Para eles, isso vai resolver todos os problemas ambientais do mundo. Então, se eles acham bacana comer inseto, também vão achar bacana comer cocô. É só o Bill Gates falar, é só a Greta falar para comer cocô que eles vão comer. Né? E se o Bolsonaro falar, então, que não pode comer cocô, aí que eles vão comer mesmo. Né? Ainda vão dizer que quem não come é fascista, é genocida, é negacionista, né? Ou vão falar isso tudo. Né? Então, é bizarro, é grotesco, é medonho isso tudo. Né? Aqui. O Olívio falando, é tudo muito macabro, velho. É macabro mesmo. É muito macabro. Porque o projeto de poder desses caras é macabro. Né? O projeto de poder dessa plutocracia financeira é a coisa mais sinistra, é a coisa mais macabra, mais mórbida que existe. Porque é um projeto baseado na morte, na extinção. É um projeto baseado no totalitarismo. Né? Não é o totalitarismo dos governos. Né? Muito se falou do totalitarismo do Stalin, do Hitler, mas esse totalitarismo financeiro é infinitamente pior. Porque o totalitarismo dos governos, bem ou mal, está ancorado numa base nacional, numa realidade concreta. O totalitarismo financeiro só está ancorado na pura ganância de meia dúzia de psicopatas endinheirados. É algo bizarro. E eles controlam as instituições dos países de uma forma assim avassaladora, e é isso que permite que os projetos mais macabros, mais mórbidos, mais extravagantes deles avancem com uma rapidez inacreditável. Então, não só avancem, como e eles ainda manufaturam o consentimento, porque eles têm os meios de manipulação de massa por meio da mídia para fazer as pessoas acreditarem que as coisas mais terríveis são as melhores coisas. Né? Então, o que tem de gente aí achando que comer inseto é bom para o planeta, é bom para ajudar o planeta, muita gente achando isso. Né? Principalmente na classe média descolada, que é quem tem mais acesso a essa mídia, aí, controlada pela OTAN, né? Controlada por esses grupos financeiros. Né? Então, é assustador. É assustador mesmo, né? Magda Carvalho falando, uma grande fome se aproxima, com certeza. Já está acontecendo, na verdade, né? Essa grande fome já está acontecendo. Basta ver como o preço dos alimentos subiu enormemente. Né? Isso não é acidental. Isso faz parte de um projeto. Né? O preço da carne está disparando, o preço das frutas está disparando, o preço dos legumes está disparando. Tudo isso é um projeto para desacostumar as pessoas, para desacostumar o povo de comer comida boa. Né? Para que o povo vá se alimentando pior e aceite com mais facilidade essas porcarias aí de inseto aí que eles querem impor. Né? E aí a gente vê as coincidências. Né? Por que o preço dos alimentos está subindo tanto? Porque o Paulo Guedes acabou com os estoques reguladores, então o agronegócio está exportando tudo. Ou seja, não está sobrando nada para a gente. O agronegócio está exportando tudo. No caso da carne em particular, está subindo, porque o agronegócio resolveu exportar a soja toda. Ou seja, não tem soja para demanda interna, e aí o Brasil tem que comprar a soja de fora. Né? O Brasil, sendo o maior produtor de soja do mundo, tem que importar soja para poder alimentar o gado. Né? E só que com o dólar lá nas alturas, a soja fica caríssima e, consequentemente, o preço da carne sobe. Mas aí quando a gente vai ver quem controla
Quem controla o agronegócio brasileiro? A Kerg, a Monsanto, todas essas empresas ligadas ao Fórum Econômico Mundial, ligadas ao Great Reset. Então a gente vê que o encarecimento do preço da carne e dos demais alimentos de qualidade é proposital, para justamente ir desaparecendo da mesa do brasileiro, né? Para que isso vá sumindo da mesa do brasileiro e as pessoas aceitem com mais facilidade comer insetos e outras porcarias que eles vão impondo para rebaixar o padrão alimentar e, consequentemente, rebaixar o padrão de vida das pessoas. Rebaixar tudo, inclusive a capacidade cognitiva das pessoas, uma vez que só pessoas bem alimentadas podem estudar, podem trabalhar bem, podem produzir bem. Né? Quando a pessoa está com fome, ela se inutiliza para qualquer coisa, porque a fome devasta a pessoa, destrói qualquer talento, habilidade que a pessoa tenha, né? O Anderson Pierre falando, só para reduzir a quantidade de pessoas no mundo, não só para isso, mas para dominar as pessoas, né? Para aumentar a desigualdade de poder entre as pessoas. O príncipe Charles quer comer carne sozinho. Ele não quer que a plebe rude coma carne também. Ele quer comer carne sozinho. Então não é que a pecuária vai deixar de existir, mas a pecuária vai ser direcionada apenas para esse mercado de alto luxo. Né? Com isso, você cristaliza hierarquias, cristaliza poder, aumenta a dominação, né? E reduz a população, reduz o desenvolvimento, reduz a possibilidade de mobilidade social e reduz, portanto, as chances de haver contestações e organizações políticas que sejam distintas dos interesses de poder desses altos grupos financeiros. Né? Então, aqui, o Lineker de Jesus falando muito bem. Essas cidades inteligentes vão ser o pilar do feudalismo tecnológico. Exatamente isso. É feudalismo tecnológico mesmo. O grande objetivo do Great Reset é restaurar o feudalismo, só que numa base de alta tecnologia. Né? Por quê? Porque, na verdade, os grandes grupos financeiros que estão por trás do Great Reset são comandados por dinastias financeiras que vêm desde a Idade Média. A visão de mundo deles nunca saiu da Idade Média. E eles querem fazer com que a gente volte a essa situação. Né? O capitalismo em si é uma extensão do feudalismo. Só que houve tantas pressões sociais, tantas mudanças, que esses grupos precisaram ceder. E agora eles precisaram ceder e aí se construiu o estado de bem-estar social, o estado de desenvolvimento, e agora eles querem tomar de volta, né? Para restaurar esse feudalismo numa base ultra tecnológica. Né? E Sebastião Oliveira falando, no Brasil já regredimos para o período pré-Vargas, sem direitos sociais e trabalhistas. Exatamente. E pior ainda, porque no período pré-Vargas, o Brasil tinha menos de 40 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 212 milhões. Ou seja, então o custo social, a pressão social hoje é muito maior do que era na República Velha. Né? A gente está numa situação muito mais difícil do que em 1910, 1920. Se a estrutura econômica de 1910 já não alimentava boa parte das 20, 30 milhões de pessoas que existiam, quanto mais hoje, que tem 10 vezes mais gente. Se o brasileiro em 1910, 1920 era completamente fudido, com uma população bem menor, hoje com uma população bem maior, é muito pior. E a gente vê isso a gente vê isso quando a gente anda pelas ruas das cidades, que a gente vê a quantidade de gente pedindo, a quantidade de gente praticamente agarrando os outros ali para pedir algum dinheiro, né? Naquele estado de absoluta miséria. Isso é o estado do Brasil resetado, isso é o estado do Brasil resetado pelo neoliberalismo, pela Lava Jato, pelo pandemismo, enfim, pelo Bolsonaro, pelo Temer, pela Dilma. Esse é o retrato do Brasil destruído. Né? Aqui, FK. Concordo plenamente. Período pré-Vargas era uma oligarquia. Sou gaúcho e defendo o período Vargas. Quem não gosta do Vargas é a elite paulista. Exatamente isso. Né? Perfeito. Aí no Rio de Janeiro, os Fluminense tem boa imagem do Getúlio Vargas. Eu vou dizer, quase ninguém sabe aqui quem foi Getúlio Vargas. A memória dele foi completamente apagada. E para esse apagamento da memória contribuíram um sistema escolar extremamente precário e deficitário, o material escolar
uma produção ideológica, historiográfica, que desqualificava a era Vargas, considerava mero fascismo e nada mais, né? Apagaram a memória do Vargas e, com isso, apagaram aquela inspiração de emancipação nacional, de soberania, de trabalhismo que havia. Porque para que um país possa aceitar essa agenda de destruição do Great Reset, tem que acabar com qualquer memória com qualquer memória nacional de um país que queria se desenvolver, queria prosperar, queria fazer com que todos tivessem uma vida melhor. E conseguiram isso. Destruíram a memória do Vargas, apagaram a memória dele, e o Brasil, e também por isso, né, o Brasil hoje é bastante vulnerável a todas essas iniciativas mórbidas e terríveis que nós estamos vendo aqui. Joaquim, quem viveu o governo FHC já tem uma noção do que é comer pouco. O Povarel deve estar sofrendo bastante agora. E vai comer ainda menos, porque com o FHC a destruição estava começando. Agora a gente já está em estágio avançado de destruição. E num estágio que se aprofunda cada vez mais. Então, FHC, Collor, Itamar e FHC, que começaram a desgraça, agora a desgraça está chegando ao seu ápice, né? Tá chegando ao seu auge, né? E os efeitos serão muito piores por conta disso. A Sebastião Oliveira falando muito bem. A dita Fundação Getúlio Vargas trabalha contra o país, ligada ao neoliberalismo. Total. De Getúlio Vargas, a FGV não tem absolutamente nada. A FGV está muito mais para a Fundação Roberto Campos, para a Fundação Paulo Guedes, até mesmo para a Fundação Jair Bolsonaro, do que para a Fundação Getúlio Vargas, né? Exatamente, Magda, apagada e deturpada, porque a esmagadora maioria nem sabe quem foi Getúlio Vargas, e a maioria dos que sabem quem foi dizem que ele é um fascista, que ele é um ditador, que ele é um genocida, que ele é racista, que ele é isso, que ele é aquilo, e não o que ele realmente foi. Ou seja, um estadista que iniciou a construção de um Brasil maior e melhor para todos, que iniciou a construção de um país soberano, desenvolvido e justo, né? Exatamente. O Globo, o USP, todos esses aí colaboram para o massacre da imagem do Getúlio. Basta ver que a Globo fez até um filme exaltando uma comunista, a Olga Benário, para malhar o Getúlio. Para malhar o Getúlio valia até exaltar uma comunista, porque quem representava uma real ameaça para os grupos de poder que a Globo defende e representa não era a Olga. O Brasil nunca teve sob ameaça comunista de fato. A intentona comunista foi um fracasso e teve a sua devida punição na época, né? Quem era uma ameaça era o Getúlio, era o trabalhismo, era o nacional-trabalhismo. Mas é que realmente ameaçava a estrutura colonial de poder que o Brasil tinha até então e que está sendo retomado numa escala violenta, a ponto de, como a gente está vendo aí, até inseto está sendo programado como alimentação dos brasileiros, né? Então, aqui. Essa esquerda acha que o Rio Grande do Sul é nazista, não sabe que o Rio Grande do Sul foi o estado mais progressista do país no século passado. Exatamente. Leva esse papo de que o Rio Grande do Sul é nazista, isso é papo da Folha de São Paulo, que a esquerda comprou pelo valor de face, né? O Rio Grande do Sul nunca teve nada de nazista, né? Absolutamente, muito pelo contrário. Grande parte dos movimentos nacionalistas, trabalhistas vieram de lá. O PT e o PDT eram os maiores partidos do Rio Grande do Sul até há pouco tempo atrás. O Rio Grande do Sul dava voto para o PT, né, para a esquerda, né, deu voto para o Getúlio, para João Goulart, né, enfim, né. E até mesmo Santa Catarina. Em 89, o Brizola ganhou em Santa Catarina. O Lula já ganhou em Santa Catarina também. Não tem nada de nazismo lá, né? Mas isso é papo da Folha de São Paulo para dividir o Brasil. É aquela palhaçada ali do Brasil vermelho, do Nordeste, e o Brasil nazista do Sul, né? Sendo que nem o Nordeste é vermelho, né? A gente viu aí nessas eleições municipais aí o quanto de direita aí que o Nordeste elegeu, né? E sempre elegeu. O Nordeste até os anos 2000 era bastião da direita, né? Se o Lula, o PT conseguiram um protagonismo no Nordeste, foi porque fizeram os investimentos certos, fizeram transformações reais ali, mas isso não se reflete em todos os aspectos da política de lá, pelo contrário, né?
Basta ver que o Bolsonaro ganhou em João Pessoa, o Bolsonaro ganhou em Natal, o Bolsonaro ganhou em Maceió, várias cidades do Nordeste o Bolsonaro ganhou. Né? Então esse negócio do Nordeste vermelho não existe. Em Recife o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno, inclusive teve 46% de voto no segundo. Então nem o Nordeste é vermelho e nem o Sul é nazista. Né? O que você tem são brasileiros. Então essa campanha separatista de dividir entre o Brasil verdadeiro, o Brasil falso, Brasil vermelho, Brasil nazista, isso tudo é campanha separatista. O Brasil é um só. Todos nós somos do Oiapoque ao Chuí, todos nós somos brasileiros. Né? E temos destino comum, estamos no mesmo barco e temos que ter soberania para nos desenvolvermos juntos. Né? É isso que tem que ser colocado. Né? Brasil independente, Brasil soberano é Brasil unido. E o Brasil é plural, o Brasil é vário. Tem descendentes de índio, tem descendentes de alemão, tem descendentes de preto com alemão, tem descendente de alemão com índio, tem descendente de português com africano, tem descendente de português com árabe, tem descendente de ucraniano com espanhol, de ucraniano com italiano. O Brasil tem de tudo. Tem branco com índio, branco com preto, índio com preto, índio com branco, tem tudo. Né? Tem nórdico tem negão com nórdica, tem absolutamente tudo. O Brasil é esse carnaval interracial, né? E o que é que nos une todos? É a brasilidade, é o fato de sermos brasileiros. Então a gente tem que pensar nisso, somos brasileiros, né? É claro que essas regiões são diferentes umas das outras. Um país tão grande, com uma população relativamente grande, não seria homogêneo? Claro que não. Né? Mas é essa diversidade que nos fortalece, né? Nós somos uma unidade na diversidade e temos que ter isso em mente. Né? Uma região hoje pode ser mais de direita, amanhã pode ser de esquerda, hoje pode ser mais de esquerda e amanhã de direita. Quantas vezes na história já não houve mudança? Mas essas divisões nos enfraquecem, nos tornam mais vulneráveis a agendas macabras, a agendas perversas como essa do Grande Sucesso. O Brasil precisa de unidade política, unidade social, unidade cultural, né? Para podermos enfrentarmos juntos os desafios que o século nos coloca. Né? Então, não tem essa Rio Grande do Sul nazista. É papo escroto esse, que o Rio Grande do Sul é nazista, que o Sul é nazista. É papo escroto, completo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a realidade. Inclusive, a maioria, porque eles são descendentes de alemães. Primeiro que nem todo alemão é nazista. Né? Descendentes de alemão, muito menos. Né? E outra coisa, quantos alemães tem no Rio Grande do Sul? Qual é a proporção de descendentes de alemão na população do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina? Tem mais descendentes de açoriano que de alemão no sul do país. Né? Então não tem que ter essas estereotipações, essas caricaturas. Isso só serve à causa dos inimigos do Brasil. Só serve à causa dos integristas, cujo objetivo é balcanizar o país. É isso que precisamos evitar, porque só seremos fortes unidos. Se formos independentes, só seremos independentes se formos fortes e unidos. Mas aí, continuando aqui, para também não alongar muito, né? Aqui. Essa notícia aqui do Correio Brasiliense. Quer comer mais proteínas? Inclua gafanhotos na dieta. Aqui. Matéria de 3 de agosto de 2020. Né? Da praga bíblica à proteína moderna, uma empresa israelense, né, quer fazer dos gafanhotos uma escolha sustentável de alimentos na Terra Santa e além. Né? Olha, para mim isso fica só na Terra Santa, aqui de Santa não tem nada. Né? Para mim, Israel não tinha nem que existir. Israel, como Estado, é uma abominação. É um enclave das potências ocidentais no Oriente Médio para causar discórdia ali e manter o controle das potências ocidentais ao petróleo do Oriente Médio. Né? Então, de Terra Santa, aquilo ali não tem absolutamente nada. Então, está mais para a Terra Maldita, inclusive. Né? Desde que Israel se implantou lá, aquilo ali está mais para a Terra Maldita. Né? Então, se eles quiserem comer gafanhoto, eles que comam lá. Né? Agora, aqui não. Mas eles querem botar alimento além. Né? E aí, uma empresa israelense, ou seja, aí os bolsonaristas vão gostar disso, né? Aí os bolsonaristas vão comer gafanhoto. A esquerda identitária já aprova a ideia de comer gafanhoto mesmo, né? E aí vem e aí, sabendo que é uma empresa israelense, os bolsonaristas também vão querer comer, ou seja, tudo dominado, né?
Aí tem aqui, olha só, isso aqui. Um homem aqui comendo um gafanhoto, aqui. Uma coisa asquerosa, nojenta. É por esses outros que eu sou a favor da censura, né? Porque com censura, uma matéria dessa jamais seria pública, né? Sou a favor da censura governamental, mas não é a censura a favor das grandes corporações, não. É a censura a favor do país. Uma matéria dessa, com uma imagem dessa, isso tinha que ser proibido, né? Aqui, agência France Press, ou seja, não foi nem o Correio Brasiliense que colocou isso, foi a France Press, né? E o Correio Brasiliense apenas traduziu a matéria, né? Aí a gente vê como isso se encaixa ali no planejamento do Great Reset, de rebaixamento do padrão alimentar, né? Aqui. Uma empresa israelense aspira a ser a primeira a comercializar gafanhotos em larga escala, né? E transformá-los em alimentos sustentáveis na Terra Santa. Ou seja, um homem feliz, né? Comendo um bicho escroto, né? Comendo um gafanhoto. O gafanhoto tem que estar vivo, voando por aí, não sendo comida dos outros aí, né? Aqui, em um galpão que no passado servia de galinheiro, milhares de gafanhotos voam em pequenas gaiolas meticulosamente empilhadas. Ou seja, num galpão que antes produzia galinha, que antes produzia uma carne boa para as pessoas comerem, antes produz gafanhoto, né? Aqui, para Dror Tamir, CEO da Argo, os gafanhotos são a solução. Ou seja, a empresa está aqui nas colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 67, posteriormente anexadas. As colinas de Golã, então, foram anexadas numa das guerras mais vistas que Israel fez porque nas colinas de Golã é que tem a água potável, né? Que faltava a Israel. A Israel foi e roubou da Síria as colinas de Golã, né? Que preocupado com o impacto do gado no meio ambiente. Ou seja, ele não está preocupado com o impacto de Israel no mundo, né? O impacto de Israel no mundo é muito pior que o impacto do gado no meio ambiente, né? E é aqui. É aqui. Com uma população global que pode chegar a 10 bilhões em 2050, alimentar o planeta se tornará um desafio, diz Han Heifen, professor de nutrição da Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Então, isso aqui é malthusianismo na veia. Isso aqui Thomas Malthus deve estar rindo do inferno, vendo que tem herdeiros, né? É o que ele mais tem é herdeiro, né? Então, só com as terras ocupadas hoje, né, para a agricultura, para a pasto, o mundo hoje teria capacidade de alimentar pelo menos 12 bilhões de pessoas. E aqui, com uma população global que pode chegar a 10 bilhões em 2050. Até 2050 teríamos mais tempo para desenvolver tecnologias, aprimorar nossas técnicas, nossos processos produtivos da agroindústria para produzir alimento para mais gente. Então, em 2050, a gente poderia ter 20 bilhões de pessoas muito bem alimentadas, mas não, né? Eles acham que 10 bilhões de pessoas é gente demais, e aí, para isso, eles querem reduzir a população do planeta, e uma das formas disso é rebaixar o padrão alimentar. Aí quer que as pessoas comam insetos, que tem muito menos proteína, né? Quase não tem proteína, quase não tem nutrientes, que é para justamente se formar uma massa de gente esquálida, de gente faminta. E a renda básica vai servir para as pessoas comprarem gafanhoto. E vai ser caro, né? Gafanhoto vai ser o preço da carne hoje. E se você não quiser comer gafanhoto, você simplesmente morre de fome, né? É esse o projeto deles, que tem a ver com... Está tudo de acordo com a programação do Fórum Econômico Mundial, que é quem está atuando aí no Great Reset, né? Os gafanhotos têm tudo de bom sem o mal. Eu quero ver se o príncipe Charles vai comer gafanhoto, né? Eu quero ver se o Bill Gates vai comer gafanhoto, ou se o Bill Gates vai comer aquela porcaria de carne sintética que ele está financiando. É claro que não. Eles vão continuar comendo comida de verdade, e a gente é que vai ter que comer essas merdas aí, essas porcarias. A gente vai passar fome, né? Porque o povo que come gafanhoto passa fome, né? O chinês come gafanhoto. O chinês come gafanhoto. O chinês que come gafanhoto é um chinês miserável que está morrendo de fome, né? Aliás, os chineses hoje não comem mais gafanhoto.
Os chineses hoje já comem comida de verdade, porque houve um processo real de desenvolvimento na China, que permitiu aos chineses, a mais de 1 bilhão de chineses, comer comida decente. E o Ocidente capitalista se desdesenvolvendo, destruindo a sua capacidade de desenvolvimento, destruindo a soberania dos seus países, vai destruir também o padrão alimentar das pessoas para generalizar a fome. Né? Porque a fome é um grande negócio para os capitalistas. Né? Os verdadeiros capitalistas, os grandes financistas, eles querem a fome. Eles querem esse rebaixamento do padrão alimentar para continuar dominando as pessoas e dominar numa escala ainda maior, né? Para reduzir a população, para aumentar as desigualdades, as hierarquias. E é tudo isso que eles chamam de Great Reset. Né? Então, para eles, o que é que tem que ser resetado? Para eles, o que tem que ser resetado é o povo comendo comida decente. É isso que tem que acabar, para o povo passar a comer só gafanhoto. E olhe lá. Né? É isso que eles querem. Né? E isso é anunciado pela mídia como se fosse uma coisa maravilhosa. Né? Sendo que, na verdade, isso é um inferno. Né? Isso é um cenário absolutamente distópico. Isso é um cenário de destruição completa. Né? E é isso que os donos do mundo querem para nós, a nossa destruição. Então, vocês veem aí como a grande mídia já está articulada aí nessa agenda do Great Reset para impor essa alimentação precária que vai destruir ainda mais as pessoas, as sociedades, que vai destruir a capacidade das pessoas de pensar, de agir, de exercer a cidadania como tem que exercer. Né? Então, aqui. O Lineker falando muito bem. Israel concentra todas as bizarrices identitárias, reacionárias e liberais. Exatamente isso. Israel foi um país pensado para isso. Né? Não é por conta de judeu, não. É por conta dos judeus muito ricos que são grandes financistas. Né? E isso não é antissemitismo. Eu não estou aqui, eu não estou expressando ódio contra o povo judeu. Meu ódio é contra os grandes financistas, que grande parte deles são de judeus. Mas o povo judeu em si é tão vítima disso quanto. Basta ver que a matéria está falando ali que eles querem produzir gafanhoto para o povo de Israel também. Ou seja, porque todo colonialismo começa dentro de casa, inclusive. Assim como o imperialismo britânico massacrou os trabalhadores ingleses durante o século XIX todo, né? Essa bizarrice aí essa bizarrice financeira, né, que tem Israel um dos seus principais aliados, que é massacrar o povo de Israel também, né? A massa israelense vai ser massacrada também. Só os judeus muito ricos é que vão se safar, assim como só os anglo-saxões muito ricos é que vão se safar, só os nórdicos germânicos muito ricos que vão se safar, né? Só os africanos muito ricos que vão se safar, né? O resto vai comer gafanhoto, vai passar fome em nome da modernidade, do progresso. A grande mídia ainda vende isso como se fosse progresso, mas isso na verdade é um grande retrocesso. O Great Reset, mais do que um reinício, é um grande retrocesso. É o aprofundamento de um retrocesso que a gente já vive há décadas e que agora vai ganhar mais uma dimensão. Né? Então, aqui J. Júnior falando, insetos só tem quitina e gosma, é o que querem dar pra gente. Exatamente isso. Porque um povo que se alimenta só de quitina e gosma é um povo que não vai ter nutrientes e é um povo que vai definhar. É um povo que vai definhar fisicamente, moralmente, culturalmente, socialmente. Né? Vai ser um povo de gente esquálida. Para quê? Para reduzir a população, né, mundial. Né? Como o Thomas Malthus já defendia. Né? Ou seja, o Malthus deve estar gargalhando, porque o Malthus deve estar pensando assim, como é que eu não tive essa ideia antes? Né? Mas a essência do que o Malthus defendeu é a essência do Great Reset. Rebaixar o padrão de vida das pessoas para exterminar a população. Né? Já que é contra o desenvolvimento, tanto o Malthus contra o Malthus e os financistas que ele defendia e que continuam no poder hoje eram contra o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento gerava mudanças sociais. Eles são contra mudanças sociais. Eles querem estabilizar hierarquias e aprofundar essas hierarquias. Né? Então tem que eliminar qualquer possibilidade de desenvolvimento
e garantir que não haverá revoltas, e garantir que não haverá agitações, exterminando grande parte da população pela pobreza, pela miséria. E é isso que eles querem fazer. O que a gente está vendo é malthusianismo na veia. Esse negócio de gafanhoto na comida, carne sintética, isso é malthusianismo. Né? Para só uma minoria ter acesso às boas coisas da vida, aos bons alimentos, à boa educação, aos bons empregos, e o resto se definhar na miséria, na fome, né? E ficar lá e se contentar com uma renda básica para continuar pagando o Netflix e ver todo aquele lixo identitário, todo aquele lixo neoliberal que eles disseminam para o mundo. Antônio Júnior falando, futuro tenebroso. E bota tenebroso nisso. Né? Peido de vaca não aumenta nada, não. Isso é fake news dessa turma. O impacto é muito pequeno, com certeza. Né? Não é o peido da vaca o responsável pelo aquecimento global. Se é que existe aquecimento global. Né? Pode ser que o aquecimento, muitos geólogos, muitos estudiosos afirmam que o aquecimento global que está ocorrendo é, na verdade, um fenômeno natural. A interferência humana nisso é mínima. Né? Mas todo o discurso ambientalista, que casa completamente com o pandemismo, não é para proteger o meio ambiente, não é para proteger a vida e a saúde das pessoas. Né? É para eliminar qualquer possibilidade de desenvolvimento e precarizar a condição de vida da maioria das pessoas. É o malthusianismo. O ambientalismo é uma fachada para o malthusianismo. Né? Então, aqui. Ou o gado se rebela ou vai virar bife para os que mandam comermos gafanhoto. Perfeito. Né? O fora Guedes, fora Banco Central do BIS, foi na mosca. Né? Se as massas não tomarem consciência disso, não protestarem contra isso, né, vai virar bife para os que mandam comermos gafanhoto. Né? Aqui, o Lineker lembrando bem, Churchill, o porco da pior espécie, odiava a classe trabalhadora inglesa. De fato, o Churchill falou certa vez que a solução para a Inglaterra seria exterminar pelo menos 100 mil trabalhadores ingleses. Ou seja, se o Churchill falava isso dos trabalhadores ingleses, imagina o que ele não achava dos outros. Né? Os irlandeses, ele achava que era sub-raça. Os irlandeses, ele achava que tinha que esterilizar os irlandeses. Os indianos, quando ele ocupava um alto cargo no colonialismo britânico e houve uma grande fome na Índia na década de 20, que matou de 20 a 30 milhões de indianos, né? O Churchill falou que tinha morrido pouca gente. O Churchill falou que a fome na Índia tinha que ter matado mais gente. Isso porque morreram 30 milhões de pessoas. Né? Ele achou que tinha morrido pouco indiano. Né? Esse é o Churchill, essa é a oligarquia financeira britânica que está no poder até hoje. Né? Que hoje está casada com a oligarquia financeira dos Estados Unidos, e é a mesma, na verdade. Né? A oligarquia financeira holandesa, que é que comanda o Fórum Econômico Mundial e que é quem está por trás do Great Reset. Né? Aí o Caio Manuel Andrade perguntando, Felipe, o alto consumo de água envolvido na produção de carne bovina não seria um grave problema? Por isso que tem que haver técnicas de racionalização da produção para que você possa produzir mais com menos desperdício. Né? Isso é o progresso técnico faz isso. Técnicas de pecuária que precisam gastar menos água. Né? Mas ainda assim, o problema não é o consumo da água na pecuária. Né? O problema é a exportação de água. E agora, com a água sendo cotizada no mercado de futuros, com a água virando commodity, aí que a água do Brasil, o Brasil sendo o país com a maior reserva de água doce do mundo, vai faltar água no Brasil porque vai exportar tudo para fora, para meia dúzia de parasitas ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, assim como ganha com a soja. Né? E vai faltar água para a gente, a água vai ficar muito mais cara e a gente vai morrer de fome e de sede. Nosso futuro é comer farinha. Se não houver uma grande mudança, se não houver uma reversão disso, o nosso futuro é comer farinha de gafanhoto sem água. Né? Então, essa nossa
é essa nossa situação, que não é só nossa, é também da América Latina, do mundo capitalista praticamente todo, tirando os nórdicos, né? Tirando ali aqueles paizinhos lá do norte da Europa lá, o resto vai todo mundo se ferrar, assim. Inclusive os estadunidenses, os argentinos, os franceses, os espanhóis, vai todo mundo se ferrar dessa forma, né? Para essa oligarquia, para essa oligarquia financeira mandar absoluta no mundo, né? Em cima de uma massa de miseráveis. Serão reis absolutistas, né? Sentados em cima dos cadáveres de bilhões de pessoas, não milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Né? O trono deles é feito de cadáver. Né? E eles querem exercer o poder deles matando as pessoas, exterminando as pessoas, porque a visão de mundo deles é uma visão genocida e assassina. Não é uma questão assim, não é só que eles têm interesses contrários aos nossos, não é só isso, né? Eles têm uma visão de mundo que para eles a gente não deveria existir. Segundo esses grandes financistas, Rothschild, os que fazem parte do clube Bilderberg, só essa pequena elite financeira do mundo é que tem direito a existir. O resto tem que morrer com muito sofrimento. Né? E é essa prática que eles historicamente fazem. Todas as guerras foram criadas por eles para fazer exatamente isso. E agora, como não tem mais condições de ter uma guerra, já que uma terceira guerra mundial significaria o extermínio de toda a humanidade, inclusive deles, né? Porque hoje Estados Unidos, China, Rússia, tudo tem bomba atômica. Né? Se tem uma guerra, vai ser uma guerra nuclear. E aí mata todo mundo, inclusive essa oligarquia financeira. Então eles não querem arriscar. Né? Então eles fazem uma guerra por outros meios. O Great Reset é isso. É uma guerra por outros meios. É uma guerra sem bombas, mas cujo efeito será o mesmo ou até pior. Né? Então algo sinistro aí, e que é algo que já vem sendo planejado já há bastante tempo. É algo que já vem sendo planejado pelo menos desde a década de 70, né? Quando teve o relatório Limites ao Crescimento do Clube de Roma. Pelo menos desde ali que já se planeja o Great Reset. A implantação do neoliberalismo e o processo de financiarização já avançou grande parte dessa agenda do Great Reset. Agora é o aprofundamento. Agora, digamos assim, é a fase 2 do processo. Eles já conseguiram tudo o que queriam na fase 1, né? A fase lá da Thatcher, do Reagan, do Bill Clinton, do Fernando Henrique, né? Do Tony Blair, eles já conseguiram tudo o que queriam ali com aquilo. Já ganharam tudo o que queriam ganhar. Agora eles vão para a fase 2, que é a continuação, que é o aprofundamento, mas cujas raízes estão lá. Né? Assim como as raízes do neoliberalismo estavam lá no Thomas Malthus, que foi o ideólogo-chefe do imperialismo britânico, que se transmutou no século XX em imperialismo anglo-saxão, imperialismo norte-atlântico. Tem seu braço militar na OTAN e tem o seu braço econômico no clube Bilderberg, no Fórum Econômico Mundial, que é quem está planejando o Great Reset. Né? É que, como Lineker falou, é o eixo Nova York, Londres, Tel Aviv. É exatamente isso. É esse eixo aí que manda no mundo. Né? E que se utilizou da pandemia para aprofundar essa agenda de destruição dos países e de destruição da humanidade. Carlos Rodrigues falando, vi isso no Chile, rio secando porque tinham desviado para as fazendas de plantação de abacate. Vai ser muito pior, porque agora eles vão desviar os rios para exportação. Aí vai para a China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para Marte, vai para a puta que pariu, só não vai para o brasileiro. Né? Esse é que não vai ter água. E se tiver, e quando o brasileiro quiser pagar por isso aqui, por esse recurso que nos parece tão banal e ao mesmo tempo é tão vital como a água, ele vai ter que pagar uma fortuna. Vou até tomar um golinho aqui enquanto ainda posso. Até aproveitar o saboroso gosto da água enquanto ainda posso sentir isso, porque pelo visto nos próximos anos vai ficar muito difícil. Né? Enfim, é o novo normal, ou melhor, o novo normal. Né?
É que farinha de gafanhoto sem água é complicado. Pois é. Como diria o Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando. Né? Mas não se preocupe, que com ou sem Bolsonaro, essa agenda vai tocar da mesma forma. Então pode entrar, sai Bolsonaro, pode entrar Haddad, Dória, qualquer um. Luciano Huck, Flávio Dino, quem quer que entre vai continuar tocando, porque tá, pelo menos todos esses aí estão no bolso do Fórum Econômico Mundial. Todos eles são representantes dessa plutocracia financeira. Né? Sebastião Oliveira. O Chile privatizado já sente falta de água para os pobres. As plantações de exportação têm água à vontade. É exatamente isso. O Chile tem problemas sérios de falta d'água, porque grande parte da água vai para especulação, não vai para o abastecimento da população. Fábio Sampaio lembrando que já existem máquinas que extraem água do ar. Né? Tecnologicamente, o problema da água já foi resolvido, politicamente não. Pois é, porque existe um projeto político de matar a maioria da humanidade de fome e de sede. O projeto político é esse, né? Matar as pessoas, acumular muito dinheiro, criar riquezas, criar poder por meio da morte. Né? Essa é a necropolítica de verdade, que é uma necroeconomia, que é um necroambientalismo, que é um necro tudo. Né? Que é porque o financismo anglo-saxão ele é necro por natureza, né? Ele é mórbido, ele é assassino por natureza, e o Great Reset é uma etapa de avançar essa agenda de extermínio da humanidade, de degradação da humanidade, até levá-la à extinção. Exatamente. O projeto é esse: matar. Né? Felipe Quinto, eu tenho receio do Partido Novo. Vejo o Novo como um perigo. O Novo é o neoliberalismo perfumado. O Bolsonaro é o neoliberalismo sem mais. É exatamente isso. Mas Novo, Bolsonaro, PSDB, Rede, Cidadania, né? Qualquer desses partidos, até mesmo grande parte, eu só não incluo o PT e o PDT inteiramente nessa, porque o PT e o PDT, bem ou mal, eles ainda têm que prestar contas a uma tradição nacional de esquerda, de trabalhismo, que bem ou mal ainda persiste alguma coisa, mas está acabando também, né? No que depender de Haddad aí, de Tabata Amaral, isso tudo vai para o saco aí rapidinho, né? Então, mas são partidos que ainda não estão completamente ligados a isso, mas estão se encaminhando aí para ficarem completamente vinculados, né? Exatamente. Há um ódio ao humano do qual a plutocracia é apenas o porta-voz. Exatamente. E todas as ideologias produzidas por essa plutocracia, liberalismo, ambientalismo, malthusianismo, racismo, tudo isso, identitarismo, né? Tudo isso são diferentes manifestações desse ódio ao ser humano, porque tudo que essas ideologias mais detestam é a cooperação entre os seres humanos, para que os seres humanos vivam melhor. O que eles querem é criar a competição, o conflito, para gerar prejuízos, para gerar guerra, para gerar violência, para gerar um assassinato generalizado, para gerar um genocídio. Né? Todas as ideologias criadas pela plutocracia são genocidas em sua natureza, todas, sem exceção. Nenhuma delas se dedica a edificar valores que possam promover uma sociedade harmoniosa, cooperativa, rica, justa. Não. É apenas destruição e ódio ao ser humano, já que reflete o ódio que esses grupos poderosos sentem. Né? Porque quanto mais amor ao dinheiro, mais ódio ao ser humano. O dinheiro não é um fim em si mesmo, né? O dinheiro é um instrumento, mas os grupos que acham que o dinheiro é um fim em si mesmo, inerentemente têm ódio ao ser humano, porque eles têm amor à abstração, ao dado genérico e vazio do dinheiro. Ele não tem amor à concretude e à diversidade que constitui a existência humana. Né? Então, a Norma falou exatamente isso aí, né? Várias cidades, o LINEC, mais uma vez, várias cidades inteligentes estão sendo criadas na África. Os fios tecnológicos estão sendo criados em toda a parte do globo. Exatamente. Por que na África? Para facilitar a extração dos minérios, dos recursos naturais, para facilitar a dominação num continente que, assim como o Brasil, é estratégico. Né? Porque é na África, assim como no Brasil e na América do Sul,
que estão os recursos naturais que essa plutocracia precisa para continuar subsistindo. Porque eles querem que a gente não tenha água, que a gente não tenha alimento, que a gente não tenha nada disso. Mas eles vão ter que continuar, porque para eles sobreviverem, eles vão ter que ter. E eles acham que para eles sobreviverem, a gente tem que morrer. Os africanos, os latino-americanos. Né? Daí vem toda essa agenda aí de Great Reset. Né? Eu costumo dizer que a minha profissão é escolástica moderna. Os economistas liberados agem igual aos patos da Idade Média. Ou seja, defende a elite financeira. Exatamente isso. Né? E não são só os economistas, não. Os jornalistas também ocupam essa função sacerdotal, né? Sociólogos, antropólogos, filósofos, cientistas políticos, historiadores também cumprem essa função. Médicos, sanitaristas, epidemiologistas, todos eles cumprem essa função de serem os sacerdotes do novo feudalismo tecnológico. Né? Ou seja, você tem a aristocracia financeira que manda em tudo, os sacerdotes que legitimam essa ordem, aí são os economistas liberais, todos esses que eu citei, e você tem a massa servilizada que só vai ter smartphone, e só vai ter smartphone para trabalhar em aplicativo, ser servo de aplicativo, ou então ficar mendigando renda básica dos governos, e perecendo aí, se degradando aí com a piora generalizada das condições de vida, com a destruição de qualquer marco civilizatório de dignidade que a gente conheceu. Né? Juliana, olá, professor Felipe Quinto. Se a pandemia já não é início de uma nova grande guerra mundial, mas tecnológica, um ataque biológico a nível global, sim. É uma guerra, mas não é uma guerra que vai ser feita com bombas. É uma guerra que vai ser feita pela destruição desse arcabouço material simbólico, desse arcabouço material e imaterial que permitiu as sociedades alcançarem um certo padrão de desenvolvimento e dignidade. Né? É isso que está sendo destruído, não por meio de bombas, mas por meio de políticas. Por meio de políticas orientadas para essa destruição, como a gente vem comentando aqui ao longo de todo o vídeo. Né? Aqui. 4 horas de live. Felipe Quintas batendo recorde hoje. Tô revivendo os tempos do duplo expresso aqui, né? 4 horas de live. Né? Então tem bastante comentário aqui. Marcelo Martins. Precisamos superar o colonialismo epistemológico também. As universidades foram invadidas por teorias que nada têm a ver com nossa realidade. Exatamente. E tanto as universidades foram invadidas por essas teorias, tanto a cabeça dos professores, dos estudantes foi deformada por essas teorias, que hoje as universidades aceitam e militam pela destruição das aulas presenciais. Né? As próprias universidades hoje são pivô da sua própria destruição. Elas corroboram com toda a agenda do Great Reset de acabar com as aulas presenciais, de acabar com o espaço universitário e digitalizar tudo a serviço do Google e da Amazon, da Microsoft, enfim, né? Na verdade, essa aceitação generalizada das universidades quanto à sua própria destruição é uma das consequências desse colonialismo epistemológico que o Marcelo fala. Né? Então, as próprias universidades estão aceitando a sua própria destruição porque foram doutrinadas para isso. Né? Então, é uma situação bastante complicada aí que a gente está vivendo agora, porque já são mais de 4 horas de live, para concluir mesmo, né? Vou aqui para fazer a conclusão, vou mostrar aqui o que talvez é a síntese de toda essa apresentação que a gente está fazendo aqui. Que está abrindo aqui a página aqui Aqui, matéria da revista Forbes, na verdade, do Fórum Econômico Mundial. A revista Forbes apenas reproduziu.
de 10 de novembro de 2016. Ou seja, o que mostra que esse projeto do Great Reset já não começou com a pandemia. Né? A pandemia foi apenas pretexto para a imposição de um projeto que já vinha sendo desenhado antes. Bem-vindos a 2030. Eu não tenho nada, né? Ou seja, eu não possuo nada, né? Não tenho privacidade e a vida nunca foi melhor. Né? Por Ida Auken. Essa Ida Auken é uma deputada dinamarquesa do Partido Social Liberal, que é o partido politicamente correto da Dinamarca. Né? Seria o partido do Felipe Neto de lá. Ele está entre Ciro e Amoedo. Né? A Ida Auken está nesse espectro, entre Ciro e Amoedo. E ela escreveu esse artigo que foi publicado no Fórum Econômico Mundial e republicado pela Forbes. Né? Bem-vindos a 2030. Eu não possuo nada, não tenho privacidade e a vida nunca foi melhor. No final, o Great Reset é exatamente isso. Convencer as pessoas de que elas não terem nada, não terem privacidade, e vai ser muito bom para elas. Né? Então, a síntese de toda essa distribuição que a gente está vendo é uma sociedade formada por pessoas que não têm nada. Não têm casa, não têm emprego, não tem família, não tem escola, não tem universidade, não tem comida, não tem água, não tem absolutamente nada. Né? É esse cenário de miséria total que o Fórum Econômico Mundial define que vai ser muito bom. Né? É isso que o Fórum Econômico Mundial defende, é esse o sentido do Great Reset. Ou seja, o sentido do Great Reset é o extermínio das pessoas, né? É o extermínio das pessoas comuns, é a generalização da fome, da miséria, da pobreza, da precariedade. Né? Enfim, é a generalização, o sentido do Great Reset é universalizar tudo aquilo que não presta. Né? É esse o sentido. Isso é malthusianismo na veia. Né? Isso não tem nada de novo, isso já é um projeto antigo, mas que agora ganhou um novo aprofundamento, dado o nível de submissão das instituições políticas, da classe política dos países, a essa plutocracia financeira genocida. Ou seja, o Great Reset é uma guerra contra as pessoas comuns. É uma guerra contra os países, né? E contra as pessoas que moram nesse país, contra os cidadãos desses países. Né? Que Sebastião Oliveira falou, eram os comunistas que comiam as criancinhas, será mesmo? Ou seja, o curioso é que tudo aquilo que os capitalistas falavam que o comunismo seria, né, que as pessoas não teriam nada, não teriam privacidade, seriam vigiados o tempo todo, o capitalismo realizou isso tudo. E realizou em parceria com o Partido Comunista Chinês, que é mais irônico ainda. Ou seja, tudo aquilo que os capitalistas falavam que o comunismo era, na verdade era o retrato, né? era o negativo do próprio capitalismo. Né? Era um papel carbono ali do próprio capitalismo. Né? E que o capitalismo está exercendo isso em parceria com todo o alto capital, com o Partido Comunista Chinês, para acabar de vez com tudo, para matar a sociedade. Né? E o Brasil, infelizmente, já está em estágio avançadíssimo de reset. Né? O Brasil talvez seja um dos países mais avançados nisso, né? Porque não só tinha menos o que resetar, mas também já fez um trabalho de reset maior nas últimas décadas. Né? Então, aqui o Fábio Macedo perguntando, tu acha que a agenda do novo reset será continuada mesmo com Haddad, Dino, porque os mesmos estão presos na chamada dossiê-cracia? Claro que sim. Não é nem porque eles estão presos na dossiê-cracia, é porque eles já estão. Eles são representantes dessa agenda do novo reset. Eles são. Não precisa de dossiê contra eles. Né? Eles já são representantes. A cabeça deles já funciona a favor de toda essa agenda aí. Então eles não precisam ser chantageados. Eles são isso. Né? Aliás, é por isso que eles têm altos cargos nos seus partidos, porque são eles os que melhor representam os interesses dos reais donos do poder. Então nem precisa de dossiê. Né? Quem precisa de dossiê, quem precisa ser chantageado é o Lula. O Lula
que ainda tem algum grau de autonomia em relação a essa agenda, ainda tem algum grau de dissidência em relação a essa agenda, mas Haddad, Dino, não tem nenhum. Né? Por isso que eles são apresentados pela mídia como a nova face da esquerda. Porque eles não precisam sequer ser chantageados, eles já estão no esquema, eles são do esquema, na verdade. Né? E, aliás, toda aquela. Um exemplo disso, né? O Flávio Dino coopera abertamente com o Jorge Soros, né? O Flávio Dino é parceiro do Jorge Soros, recebe investimento do Jorge Soros e fala isso publicamente, né? Não tem nada escondido. O Haddad também, né? O Haddad tem relações com a JP Morgan, que é um dos fundos aí, um grandes fundos financeiros aí dos Estados Unidos, né? Até mesmo toda aquela coisa de ciclovia que o Haddad fez, na verdade, aquele negócio de ciclovia era para preparar para entrega de aplicativo, né? Para aplicativos de entrega, né? Aquele negócio de ciclovia não tinha nada a ver com modernidade, com bicicleta, hábitos saudáveis de vida, não. Todas aquelas ciclovias em São Paulo foram feitas para facilitar o trabalho das pessoas que trabalham em aplicativos de entrega, Uber, iFood. Né? Ou seja, o Haddad estava cooperando com a uberização de São Paulo. Né? Assim como ele cooperou com a privatização da educação quando foi ministro da Educação. Né? Aliás, o Todos pela Educação, que é o sindicato do privatismo, né? Que é o sindicato patronal da educação privada no Brasil, o Todos pela Educação contou com a ajuda do Haddad, enquanto ministro da Educação, para ser formado. Né? Então, o Haddad já é deles. Né? O Haddad prometeu a autonomia do Banco Central na campanha presidencial, né? Prometeu privatizar o Banco Central. Então, não precisa nem de dossiê contra o Haddad. E o Flávio Dino é a mesma coisa. Por isso que eles são alardeados pela mídia como símbolos da nova esquerda. Então, é essa situação que a gente está vivendo. E aí, eu repito, né? Tudo isso é inevitável? Não. Mas é um projeto que está sendo executado. Né? E como é que a gente reverte isso? Com organização política em sentido contrário, com organização política em sentido nacional, em sentido popular, né, para que a política, as instituições políticas possam representar os interesses, os anseios da maioria da população e não de meia dúzia de parasita dentro e fora do país. Mas aí, como fazer isso? Como se opor como se opor a essa destruição e como estabelecer novos marcos para a política. Isso vai ter que ficar, mais detalhes vão ter que ficar para uma próxima conversa. Mas, de qualquer forma, os vídeos anteriores, vários vídeos aqui no canal Brasil Independente, tratam desse assunto, de como fazer um Brasil soberano, um Brasil independente, o Brasil que não dependa, o Brasil que não seja submisso a esses comandos genocidas da plutocracia financeira do Atlântico Norte. O objetivo da conversa de hoje foi mostrar o que realmente significa o Great Reset e como isso vai ser operado. Como a gente está vendo, o cenário é trágico. As projeções são muito feias, porque o projeto que está se desenhando é um projeto que visa exterminar vocês, que visa exterminar grande parte da humanidade para que apenas uma minoria dona de muito dinheiro possa sobreviver. Essa plutocracia financeira quer imperar sozinha no mundo em cima de uma pilha de bilhões de cadáveres. É essa a situação. E somente com soberania nacional e cooperação internacional com outros países soberanos é que poderemos nos opor a isso e construir um futuro melhor, que é possível. Né? Um futuro melhor é possível, mas demandará da gente bastante esforço. Né? E todo esse esforço começa com o esclarecimento. Sem as pessoas saberem o que as ameaça, elas não terão ferramentas para resistirem, para se oporem a isso. O objetivo dessa conversa foi esclarecer acerca da situação e ainda teremos outras acerca de como superar isso, né? E como poderemos sobreviver contra os interesses dessa plutocracia. Então, me despeço aqui de todos, né?
Agradeço a todos pela audiência, pelo diálogo, pela conversa, né? Foi bastante produtiva, muito triste, né? Estou muito triste de apresentar isso, de saber que essa é a realidade, mas como vocês viram, nisso não tem fake news, não tem Illuminati, não tem Olavo de Carvalho, não tem Steve Bannon. Isso são fontes oficiais, né? Isso é um projeto oficial que está esmiuçado em detalhes para todos verem, né? Ou seja, a desgraça está anunciada, a tragédia está anunciada, mas temos que usar isso como uma ferramenta a nosso favor. Da mesma forma que os donos do poder anunciam isso como uma forma de nos abater, como uma forma de nos derrotar moralmente, temos que aproveitar isso, aproveitar essa arrogância, essa prepotência deles para inverter o jogo, para a gente saber de fato o que está em questão e a gente construir meios para nos opormos a isso, né? E todos esses meios, qualquer meio de ação política, qualquer ação política começa com a consciência. Toda libertação política começa com a libertação epistemológica, começa com a libertação das mentes, por isso o trabalho das ideias é tão importante e já é um momento fundamental da ação política. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, né? Um abraço a todos. Até a próxima.